E falando em treinar bem, você treina bem pesado mesmo ou o foco não é esse, sabe? Tem esse mito, né? Tem que treinar muito pesado e tal. O pessoal até confunde muito com o pessoal que é do powerlift, né, velho? Não, Sim. não é o mesmo Realmente, foco, são né? características de treino diferentes. Também tem Finalidades, né? não finalidades, mas gostos diferentes. Você vai ver vários bodybuilders que estão na mesma categoria ou que tem um shape parecido. Um treina extremamente pesado e o outro nem tanto. Por quê? Porque a hipertrofia ela é diferente de um power builder ou um powerlifter, igual você falou, que é levantamento de peso. A gente tem que entender os propósitos. Powerlifter, o intuito dele é usar o corpo dele para deslocar a maior quantidade de carga possível. Bodybuilder é usar o peso para conseguir a maior quantidade de massa corporal possível. Então, usa o peso a favor do corpo. Powerlifter usa o corpo a favor do peso. Essa é a diferença. Excelente. Agora, em questão de estratégia de treino, a gente pode entrar nessa seara aqui, Bruno. Você tem diferença no treino de cutting ou no treino de booking? Acho que é uma dúvida que muita gente tem. Olha, no meu treino de booking agora, eu tô fazendo... É a primeira vez que eu vejo, porque eu já fiz vários acompanhamentos com coach em cutting. Mas em booking eu não tinha feito ainda, porque geralmente o booking eu fazia por conta ou às vezes só com o nutricionista mesmo. Então o treino meu era por conta. Nessa fase de booking que eu tô fazendo agora, eu tenho uma alta demanda em pesos. Eu consigo fazer... O treino é focado mais em peso e pouca repetição. Então você tenta estimular o máximo do músculo com pesos. Então é 3 séries no máximo, às vezes 2 séries de 10 a 12 a quilo. A terceira repetição você ou aumenta a carga ou aumenta um pouco da repetição. É isso, nada mais. Então você faz aquele treino e ponto. Aí no cutting você já tem muitas variações às vezes. De fazer 4 séries de 15 para fadigar mais o músculo, tem essas variações. O meu treino agora no caso, ele tá com pouca repetição. Então é 3 séries no máximo. Um ou outro exercício que tem 4 séries. Tem uma dúvida minha. E os grupos musculares? O descanso? Treina muito ou treina pouco? O meu agora eu tô treinando segunda, terça e quarta. Quinta eu tenho descanso. Sexta, sábado eu treino. E eu tô treinando... Eu treino peito na segunda. Um estímulo de tríceps, um exercício de tríceps e um frontal de ombro na segunda. Na terça eu treino perna completa, quadríceps e posterior. Na quarta eu treino costas, um de bíceps, um estímulo de bíceps e um de posterior. Aí na quinta eu tenho descanso. Na sexta eu treino peito de novo, só que exercícios diferentes. Tipo assim, não é 8 ou 9 exercícios de peito, eu faço no máximo uns 4. Peito e ombro. E no sábado eu faço bíceps e tríceps e posterior de perna. Interessante, cara. Você voltando lá no treino, você falou sua questão do treino do off aí. Entre aspas, tem um volume menor de séries, com repetições mais baixas, só que no final você aproveita cada série, né? Exatamente, você tem que ser... Você faz a série bem feita, não é aquele exercício jogado. Isso. Vou meter peso e fazer de qualquer jeito. Então você tem que fazer aquela na concêntrica e na excêntrica, né? Bem feita pra ser válida. E olha como linka com o que o Lewis falou. A gente usa a nossa fisiologia ao nosso favor. Quando a gente está em booking, a gente está com muito nutriente, consequentemente mais energia. Quando a gente está em cutting, a energia ela fica um pouco mais debilitada. Então nada mais justo ou inteligente da gente fazer um treino mais voltado para altas cargas Sim. em booking, porque a gente já está com essa predisposição. E no treino de cutting a gente mudar um pouco a estratégia visando outros pontos mais detalhados, se a gente for falar de treinamento muscular, porque a gente consegue lapidar também o que a gente ganhou no booking, entende? O treinamento em si, os exercícios, pessoal, ele não muda muito. O que vai mudar é a intenção que você vai ter durante o exercício, por enquanto. Por exemplo, quando você está em booking, a sua intenção, ou logicamente, seria interessante você fazer força, ganhar força. Em cutting, a sua intenção seria preservar a força que ganhou. Entende? Por isso que a gente vai mudando as intensidades, repetições e séries, porque o corpo ele funciona, ele muda, ele funciona de forma diferente. Então a gente tem que saber guiar o nosso corpo através dessas nuances de perda de força, ou aumento de energia. É assim que o treino vai mudando. Exercício em si pouco muda. É interessante que o Felipe falou que realmente na fase do cutting você não tem progressão de carga. No off é o momento. A gente fala assim que no período de booking de off é o período de você construir
fibras, né? Romper fibras e construir massa muscular. E no período de cutting você lapida. Então não tem a necessidade de fazer aqueles treinos estrondosos para querer pegar peso que você só lesona. Então o cutting é concentração, é pouco peso, mais execução para lapidar a musculatura para não ter risco de lesionar. Porque como você tá com carbo baixo, com pouca ingestão calórica, tem muita chance de você se machucar, entendeu? Aí é hora de fazer aqueles treinos HIIT. Não? Não. O HIIT ele é um tipo de treinamento que ele envolve muito gasto de energia. E para ter muito gasto de energia, você precisa consumir bastante energia. Ah, entendi. Então, que é um treinamento intervalado de alta intensidade, é o HIIT. Você usa para aumentar sua performance cardiovascular, entendeu? E não para secar propriamente dito. Obviamente que você pode produzir esse efeito. Só que para você fazer força, você tem que ter força, você tem que ter energia, né? Tem que ter bastante combustível, né? Exatamente. E o seguinte, o que eu reparo nessa questão aí? A hora que o cara sai do bulk e vai pro cut. Às vezes o cara tava pegando muita carga, né? A carga que você constrói, né? Exatamente. E vale lembrar também que é executar bem o movimento, né? Empurrar peso de um lado pro outro. Daí você só... Antigamente o pessoal fazia isso, né? Saía morto da academia, empurrava um monte de peso, mas não sentia o músculo. É verdade, sair cansado é diferente de sair treinado. Eu falo muito, eu tenho uma nomenclatura que é o treinar e o fazer movimento. Eu Exato. tenho essa. A pessoa que geralmente você consegue treinar com o mínimo de peso possível, concentrando na sua execução. E tem gente que vai lá, pega um monte de peso, fala que tô pegando aquele tanto de peso e não treinou, só fez o movimento. Então você tem que realmente, o Spiga sabe falar bem disso, que não é só fazer o movimento, você tem que concentrar no músculo que você tá fazendo para realmente valer. Quando eu tava treinando, bíceps mesmo, não adiantava. Se eu tentasse pegar muito peso, vixe, no outro dia não doía, sabe? Então eu falava assim, perdi o dia. Então eu tinha que aquecer o bíceps muito antes, aí fazia o primeiro bem pesado e depois o restante era tudo com bastante repetição e concentrado, para no outro dia eu sentir dolorido, sabe? Cara, a gente pode entrar isso aí daqui a pouco, nesse tipo de dúvida, se tem que doer para ter resultado, se precisa fazer muitos exercícios, como é que divide o treino. Mas só para fechar a parte do cutting em treino, é interessante que as cargas do seu exercício ou do seu treino, elas baixam por consequência da sua falta de energia. Elas não baixam porque você quer ir lá baixar. Agora eu vou baixar e pronto. Não. As suas cargas no cutting, a intenção é você manter o que você ganhou, tanto de força quanto de massa magra. Por isso você não deve deliberadamente baixar os seus pesos. É interessante essa questão que o pessoal faz muito... Hoje até mudou um pouco esse conceito, mas antigamente era isso. Eles achavam que tinha treino de bulk e cut, igual o Felipe perguntou. Aí no bulk era peso, menos repetição, mudava pro cut, baixava muita carga, começava a fazer muita repetição. Só que o físico regride quando faz isso. Shape murcha. Tem aquela nomenclatura de 4 séries de 15 é pra secar, 3 séries de 8 é pra crescer. Tem essa ainda. Fazer isso, dos o shape começa a murchar, dinossauros, cara. Realmente, tem a explicação fisiológica para isso é o seguinte: o corpo ele responde à tensão mecânica. Ele se desenvolve por conta de tensão mecânica. E se você adquire força para erguer determinado peso em determinado exercício, e quando você troca dieta para cut, você deixa de usar essa força, obviamente que o seu músculo, a quantidade de massa muscular vai diminuir. Porque você fazer mais repetições, você exige o que a gente chama de pump, né? Que é o acúmulo de nutrientes ali no músculo. E se você está em cut, provavelmente você vai ter pouco. Então você vai ter um físico que a gente chama de físico flat, que é um físico mais murcho. Até a gente carbar de novo e encher o físico. E é por isso que o pessoal dá essa errada, essa guinada aí de fazer muitas repetições em cutting. Porque repetições demais em cutting, ele atrapalha na recuperação. E quando a gente está com pouco nutriente, a gente demora um pouco mais para recuperar, né? Então, repetições altas, um volume alto de treinamento, você precisa de uma recuperação maior. Então, se você fazer um volume menor e mais força, você tem mais recuperação e consegue manter o seu físico, mesmo em cutting. Mandar só um abraço aqui pro pessoal aqui, ó. O Sidney mandando um boa noite aqui, né? Tem esse Flávio Tavares que mandou um boa noite aqui também. Pablão não conhece, né? É a lenda, hein? É a lenda. Salve, boa noite, Pablão. A minha esposa, um beijo, meu amor, te amo. Você é a luz da minha vida. Tá? Aqui tá aqui o Alan, deve ser de Ribeirão, mais conhecido como Ratinho. Ah, sei.
Será que é de Ribeirão? É de Ribeirão. É, tá aqui, mandou um tamo junto, você é fera. Netinho Belotti, boa noite. Netinho é parceiro meu.